Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A reforma da Previdência vem provocando reações de toda a ordem, em todos os setores, todo dia, toda hora, até porque diante dela se confirma mais uma vez aquele ditado de que é impossível fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Mas até os críticos mais ferrenhos terminam reconhecendo que o governo Temer foi corajoso ao enfrentar um tema que se arrasta há anos, enquanto o rombo e os riscos de colapso do sistema previdenciário só vem se avolumando. O deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, acompanha de perto essas discussões e tem um olhar atento a um segmento de trabalhadores que vinham sendo atendidos precariamente desde 1963, mas que só começaram a participar efetivamente dos benefícios da Previdência a partir da promulgação da Constituição de 88, os trabalhadores rurais. O deputado Danilo Forte é o nosso convidado para esta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Como eu disse aí, é um setor que talvez deles todos seja um dos mais frágeis, não é? Com certeza. E é o de mais difícil tratamento. Como é que está se encaminhando essa questão nas discussões que estão sendo travadas aqui em torno da reforma da Previdência? Primeiro, reconhecer o mérito do debate. É necessário e urgente que nós façamos as reformas. Se o país estava numa insolvência econômica, praticamente quebrado, se temos aí 59 milhões de brasileiros endividados, né, seja pendurado no SPC, no Serasa, no cartão de crédito, no cheque sem fundo. Se temos quase 13 milhões de brasileiros desempregados, a gente precisa mudar, modernizar a economia para poder avançar na retomada do emprego, na estabilização da economia, na queda dos juros, numa situação econômica mais confortável para um país tão rico como o Brasil. Agora, no que diz respeito especificamente à reforma da Previdência, ela não pode ser tão aviltante por um lado e tão omissa ou bondosa por outro. Por exemplo, nós não podemos, de novo, passar a mão sobre os sonegadores. Não pode um processo administrativo levar 11 anos para ser cobrado uma dívida de um sonegador da Previdência. A gente tem que agilizar esse processo. Da mesma forma que hoje se agiliza os processos na justiça para punir os corruptos, nós estamos inclusive trabalhando no Código de Processo Penal, que eu presido a Comissão Especial, para agilizar também no que diz respeito à apuração dos homicídios, dos latrocínios, do crime contra as pessoas, nós também temos que agilizar. Dá mais agilidade à justiça como um todo. Aos processos administrativos, porque depois do processo administrativo ainda cabe judicialização. E é muito triste um trabalhador simples, comum do campo, ver entre os maiores sonegadores do país as grandes empresas nacionais. Então, por quê? Porque ela tem a proteção da postergação do pagamento. E isso não pode acontecer. Por outro lado também, nós temos que diminuir os ralos dos dinheiros que foram desviados. É inadmissível o que aconteceu aqui em Brasília, quando 41 mil pessoas se cadastraram no Defesa de Pescador para receber no Lago Paranoá, que não tem água para tanta gente pescar. Então, quer dizer, são benefícios também que foram trocados por moeda eleitoral que precisam ser investigados e punidos quem também rasgou o dinheiro da Previdência. E, ao mesmo tempo, modernizar as relações para dar sustentabilidade ao sistema. A Previdência tem que arrecadar? Tem. Ela tem que cobrir o rombo? Tem, porque só o rombo da Previdência Rural é de 89 bilhões no ano passado. Só que para suprir isso, ela precisa diminuir os ralos, ter agilidade na cobrança e também exigir daqueles segmentos que não contribuem significativamente uma contribuição maior. Deputado, no caso do trabalhador rural, há uns complicadores aí de natureza estrutural. É muito difícil, por exemplo, a cobrança de um pagamento mensal do INSS desses trabalhadores. A gente sabe das dificuldades. Como é que a reforma vai se encaminhar nesse sentido? Primeiro, como é que você vai poder cobrar de um trabalhador rural que há 5 anos não produz no Nordeste? Nós estamos no 5º para o 6º ano de seca. Hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil. O Brasil está ficando urbano. 85% das pessoas moram nas cidades. Os jovens não querem mais ficar no campo lá no Nordeste. E por isso é que a violência... Ninguém pode nem culpá-los. E por isso é que a violência cresce tanto na periferia das cidades, que a gente é desocupada.
Então você perde culturalmente e você perde, inclusive, a França, os Estados Unidos subsidiam as pessoas para morarem no campo, através de programas e benefícios sociais. E o Brasil evoluiu nisso. Agora, o que você não pode é exigir aquilo que não se pode dar. Então, o trabalhador rural que vive do Bolsa Família, que vive da pensão, né, do benefício, ele não pode contribuir. Ele não tem com que contribuir. E é necessário que a nação tenha um entendimento disso. Por outro lado, o agronegócio, que fatura mais de 1 trilhão por ano, não paga essa previdência quando exporta. E quando vende no mercado interno, paga apenas 2,7%. Uma empresa comum, empresa pequena, empresa média, paga 20%. O agronegócio só paga 2,7% quando vende para o mercado interno. E quando exporta, tanto o agronegócio como a mineração, não paga nada. Então são segmentos de faturamento muito alto, né, de rentabilidade muito grande, que o negócio mais rentável hoje no Brasil, depois dos bancos, dos grandes bancos, é o agronegócio, mas precisa ter também uma contribuição. Pois é, mas a restauração... Precisa subsidiar o país para que você possa ter sustentabilidade do sistema. Então você tem que proteger os mais frágeis, e nesse caso os trabalhadores rurais são os mais frágeis no tecido social, principalmente os do Nordeste, e buscar naqueles que têm mais a contribuição. É o princípio do imposto. Pois é, mas acontece que essa, vamos dizer assim, essa restituição da verdade orçamentária, da verdade fiscal aí, no caso, né, dessas grandes corporações recolherem o que é necessário que elas recolham para poder manter o equilíbrio desse sistema, está fora do âmbito da reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. Como encaminhar isso? Por isso é que o diálogo está sendo feito. Por isso é que o debate está permeando toda a sociedade brasileira. Hoje, em qualquer lugar do Brasil que você vai, pode ter certeza que a discussão não é só futebol. Está se discutindo o futebol, está se discutindo a política, está se discutindo a reforma da Previdência. E diante disso, eu não tenho dúvida que essa casa vai construir uma alternativa para o projeto. É natural que o projeto venha, né, como a gente diz aqui na linguagem dos corredores, com os bodes na sala. Agora, cabe agora ao Congresso encontrar uma forma de buscar consensuar o máximo possível, mas com a convicção clara. Nós precisamos votar. Não pode ficar na irresponsabilidade, eu sou contra tudo e contra todos. E tirar a maior quantidade possível dos bodes da sala. Porque permitir esse projeto andar. Esse processo demagógico de dizer que está tudo muito bem e que vai resolver o problema por si só, ele não resolve. O país está na crise, está no buraco. Nós estamos tentando tirar o país do buraco. Já avançamos. Votamos ano passado a lei do teto do gasto público, que balizou o tamanho da despesa, e agora nós precisamos avançar para aperfeiçoar o país, para recuperar a credibilidade, e recuperando a credibilidade vir para o desenvolvimento. Agora, a gente tem um discurso de oposição que é de muito fácil absorção, que é: somos contra todas as reformas, porque essas reformas vão prejudicar o trabalhador. O que pode até conter uma certa verdade, mas a gente sabe que ela não é absoluta. Não, e você não pode, na demagogia, levar o país nem para a crise que estava e nem para a crise vivida pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul. Estados ricos, tradicionalmente ricos na história brasileira, e que não estão pagando os aposentados, que não estão conseguindo garantir o mínimo, inclusive, de uma presença maior do próprio Estado nos serviços. A saúde não funciona, a educação não funciona, a segurança não funciona. Por quê? Porque os Estados estão desarrumados financeira e fiscalmente. Então, diante disso, eu acho que fazer o enfrentamento, fazer o debate é fundamental. E botar a cara para bater. Vamos debater as questões, vamos encontrar soluções, não vamos só... O senhor está otimista, deputado, só para a gente encerrar, que o tempo está chegando ao fim, o senhor está otimista em relação à aprovação dessa reforma? Eu acho que essa casa tem maturidade suficiente para isso e tem responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com a coisa do público no país. Nós temos que ter espírito público a entender que precisa do nosso esforço, precisa alguns segmentos perder algum pouco para poder garantir o todo, para poder garantir a harmonia que uma nação precisa ter. E o que é importante, o Brasil é um país rico, precisa de gestão e precisa que nós tenhamos essa compreensão que a responsabilidade dos políticos é também administrar o país. Deputado Danilo Forte, PSB do Ceará, obrigado pela sua participação. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, é só entrar no nosso site, anote, câmara.leg.br/palavra aberta. Um abraço e até a próxima.